Podemos começar. Normal, já posso mandar ver? Senhoras e senhores, e a todos aqueles que acompanham nosso trabalho ao vivo pela internet, boa noite. Sob a proteção de Deus, damos início aos trabalhos da 10ª reunião ordinária de 2015. Solicito ao primeiro secretário da mesa para que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Alexandre dos Santos, presente. Vereador Valdeci Fernandes. Presente. Vereador Edio de Oliveira Souza. Presente. Vereador S. Minozzi Júnior. Presente. Vereador Juvenildo de Oliveira Dantas. Presente. Vereador Márcio Alexandre Emídio de Oliveira, ausente. Vereador Marco Antônio Ribeiro dos Santos, ausente. Vereador Marcos Pinto Barbosa. Presente. Vereador Oswaldo Loureiro Filho. Presente. Vereador Rafael Tadeu Martins. Presente. Vereador Ricardo Vieira da Silva. Presente. Vereadora Valdeci Moreno de Souza Lopes. Presente. Vereador Wali Ali Hamid. Presente. Estando presente mais de 1/3 dos senhores vereadores, declaro aberto a presente reunião. Convido o vereador Aladim para que faça a leitura dos 2 versículos da Bíblia Sagrada e que todos se postem em pé. Livro de Sabedoria 15. Mas tu, ó Deus nosso, és suave, verdadeiro, paciente, e tudo governa com misericórdia. Porquanto, se pecarmos, não deixamos de ser teus, conhecendo a tua grandeza, e se nós não pecarmos, sabemos que tu nos contas no número daqueles que te pertencem. Amém. Senhor presidente, no momento oportuno, eu gostaria de pedir 1 minuto de silêncio pelo senhor Lázaro Antônio de Moraes. Em um momento oportuno o faremos, vereador. O vereador e presidente dessa casa, Marcinho, a sua ausência se deve por compromissos políticos em Brasília. Vamos passar à fase do expediente. Não tendo matérias do Poder Executivo, passaremos às matérias do Poder Legislativo. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura das emendas das matérias do Poder Legislativo. Projeto de Lei número 337 de 2015. Rafael Tadeu Martins dispõe sobre a denominação de Rua Benedito Ferreira, a atual Rua Plutão, localizada no loteamento Jardim Celeste, bairro Capuavinha, neste município. Está lido, senhor presidente. Obrigado. Vamos passar aos requerimentos. Convido o vereador Aladim Ali Hamid para que faça a leitura do requerimento número 11/2015 de sua autoria. Boa noite a todos. Requerimento número 11/2015. Senhor presidente, requeiro adotar a mesma forma regimental, depois de ouvir o colendo plenário, que seja oficiado excelentíssimo senhor prefeito municipal, no sentido de solicitar ao secretário do Meio Ambiente que informe o rol de árvores nativas, exóticas e aquelas ameaçadas de extinção no nosso município, bem como forneça a relação dos animais que encontram-se na mesma situação. Justificativa. Este edil pretende catalogar a biodiversidade
de nosso município e criar um projeto de lei para, de acordo com esse controle, possa proteger a fauna e flora, impedindo a criação irregular, matança e, consequentemente, a extinção de certos espécimes. Plenário 27 de março, 7 de abril de 2015. Walid Ali Hamid. Está lido, senhor presidente. Agora coloco em discussão o requerimento número 11 de 2015. Por questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Boa noite a todos, senhor presidente, senhores vereadores e o público. A intenção desse requerimento é o seguinte: nós temos aqui diversas leis ambientais que competem ao nosso município e que abrangem o nosso município, que nos restringe. Mas a questão da proteção real mesmo, e focada em tese e especializada, qual é o foco da proteção? Nós sabemos, olha, temos aqui diversos tipos de árvores, nós temos tais animais, isso a gente não tem catalogado, e a gente sabe que existem rumores que aqui tem isso, aqui tem aquilo, mas tecnicamente não, eu praticamente não sei quais que tem. E eu não vi, né, com todo respeito, Secretaria do Meio Ambiente, esse rol de árvores exóticas e qual tipo de árvores que nós temos aqui, né? Nós temos esse Parque Estadual de Juqueri, do lado aqui, nós temos a Serra da Cantareira, a Mantiqueira, nós temos o Parque de Tapetinga e Itaberaba agora, mas a gente não sabe quais são as espécimes de árvores que nós temos aqui. E pode parecer até assim redundante numa área de proteção, tantas árvores que nós temos, né? Mas ao mesmo tempo nós sabemos também que existem algumas espécies que estão em extinção e precisam disso. Por exemplo, eu tenho uma araucária em casa e a gente sabe que é uma árvore em extinção. Eu tenho essa noção, mas muita gente não vê ela como um simples pinheiro. E entende-se que pinheiro e eucalipto, por exemplo, que árvores que não precisam de autorização expressa da Secretaria do Meio Ambiente ou da Secretaria Estadual para o corte, porque é derivado de considerado árvores invasoras, árvores que ressecam o solo. Mas o pinheiro, a araucária é uma espécie de pinheiro, mas exatamente não é esse pinheiro que nós estamos falando. Isso é muito interessante, porque até propriamente na cidade de São Paulo, o prefeito da cidade, ele resolveu catalogar as espécies de árvores, porque a questão dele é diferente, em tese, porque eles têm um número reduzido de árvores. E às vezes eles estão lá podando a árvore, e muitas vezes até cortam, para beneficiar alguma coisa, e nós perdemos uma espécie em extinção de árvore. A mesma coisa acontece com a fauna. Eu acho que a melhor maneira da gente conservar isso, e isso é um legado que hoje pode parecer, como disse aqui, redundante, mas que isso vai perdurar para gerações futuras, né? Como muitas coisas que nós reclamamos hoje foram por coisas prematuramente acordadas no passado, que achavam que um dia Mariporã não ia ter ruas que precisassem de 12 metros de largura. Lógico que isso é só uma outra situação que eu estou colocando. Mas vai chegar um dia que, se não houver esse controle, nós vamos ver todas essas espécies de árvores e toda a nossa fauna aí também, que muitas vezes não sabemos, toda a biodiversidade que nós temos sendo perdida. E isso não é legal, simplesmente por intervenção financeira do homem. Então, esse é o intuito de proteger a biodiversidade de Mariporã. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Mais algum vereador para discutir o requerimento? Não tendo vereadores para discutir o requerimento, coloco em votação. A votação é simbólica. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovado o requerimento número 11 de 2015, com o voto de todos os senhores vereadores, com a ausência do Marcinho e do vereador Marcinho e do Marco Antônio. Expediente recebidos diversos. Solicito ao segundo secretário para que informe se existe relação de correspondências recebidas. Correspondências recebidas, comunicado do Ministério da Educação
informando a liberação de recursos financeiros para garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Educação. E número 2, ofícios do Hospital e Maternidade Mairiporã, encaminhando a cópia da prestação de contas do auxílio financeiro referente aos tributos parcelados do mês de fevereiro de 2015 e das verbas rescisórias do mês de março de 2015, acompanhadas do razão sintético e respectivas notas fiscais e demais comprovantes de pagamentos. Está lido, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vamos passar às indicações. De acordo com o disposto no parágrafo único do artigo 218 do Regimento Interno, solicito ao segundo secretário para que faça a leitura da ordem numérica das indicações. Vereador Écio Minozzi Júnior, 308 a 310. Vereador Rafael Tadeu Martim, 311 a 313. Vereador Édio de Oliveira Souza, 314 a 316. Vereadora Valdeci Moreno de Souza Lopes, 320 a 322. Vereador e líder do PSDB, Dr. Ricardo Vieira da Silva, 323 a 324. Vereador Dr. Oswaldo Loureiro Filho, 325. Vereador e presidente dessa casa, Marcos Pinto Barbosa, 326 a 328. Vereador Ali Hamid, 329 e 330. Vereador Juvenil de Vieira Dantas, 331 a 333. Vereador Valdeci Fernandes, 334 a 336. Vereador Alexandre dos Santos Boava, 337 a 339. Está lido, senhor presidente. Obrigado. Vamos passar às moções. Convido o vereador Édio de Oliveira Souza para que faça a leitura da moção reivindicando providência número 8 de 2015 de sua autoria. Meu boa noite a todos. Moção reivindicando providências número 8 de 2015. Senhor presidente, considerando por primeiro que a rodovia Fernão Dias é opção para que os usuários, principalmente moradores de Terra Preta, se desloquem até Mairiporã, até mesmo São Paulo, considerando que os referidos usuários usam a rodovia muitas vezes em caso de emergência para utilizarem os serviços do Hospital Municipal, para chegarem aos seus trabalhos, até mesmo para fazer compras, considerando que o tráfego sem nenhuma explicação, sem a ocorrência de acidentes ou reparo na pista frequentemente, sem qualquer aviso prévio ou placa de sinalização, fica muito lento ou até mesmo parado desde a região do Posto Horizonte até o quilômetro 58 da referida rodovia, causando transtornos e problemas para os usuários, considerando, por fim, que diante do acima narrado e das situações colocadas referentes à utilização da rodovia como via de acesso às necessidades de locais indicados, muitas vezes os motoristas utilizam os acostamentos que podem causar acidentes e, além disso, o local não possui iluminação e à noite pode ser propício a assaltos, como vem ocorrendo na região da Vila Galvão, em Guarulhos. Apresenta a douta mesa, na forma regimental, depois de ouvido o colém do plenário, a presente moção reivindicando providências para que a empresa Artéries definitivamente identifique e apresente uma solução para acabar com esse congestionamento sem explicação que atinge o trecho compreendido desde o Posto Horizonte até o quilômetro 58, sentido Atibaia, São Paulo, pois o usuário já não aguenta mais a referida situação. Plenário 27 de março de abril de 2015, Édio de Oliveira Souza. Vereador, está lido, senhor presidente. Obrigado, vereador. Agora coloco em discussão a moção reivindicatória, reivindicando providências número 8 de 2015. Alguém para discutir? Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra o vereador e autor da moção. Senhor presidente, a rodovia Fernão Dias, nesse trecho do quilômetro 50 ao quilômetro 58, que é a região de Terra Preta, todos os dias ocorre um congestionamento infernal, de tráfego intenso, totalmente atípico para o local, que eu acredito
que seja o radar que foi instalado ali próximo ao quilômetro 59, na BR-381, sentido sul. Mas aí é uma resposta técnica que tem que informar, e quem tem que informar é a concessionária. Pois muitos motoristas que utilizam essa rodovia, eu tenho escutado as Rádio Bandeirantes, a Rádio Sul América Trânsito, do porquê dessa lentidão naquele trecho. E a concessionária não explica, nem informa aos motoristas, e aquilo causa um transtorno que todos, ao sair de Terra Preta, todo mundo já pensa que foi acidente na pista. E não é. A verdade é que esse trecho já virou local de trânsito congestionado. E não é somente em finais de semana ou em feriados. Segunda-feira mesmo estava terrível aquela região ali do Posto Horizonte até o quilômetro 58. E, de repente, o trânsito para e não dá tempo daqueles veículos que vêm em alta velocidade, que acaba batendo no veículo da frente, causando aí engavetamentos. E outra situação que eu tenho visto também são motoristas chamados apressadinhos e até condutores de ambulâncias utilizando o acostamento da rodovia para efetuarem ultrapassagem. Por ali, diariamente, trafegam muitos ciclistas. Vêm ciclistas de São Paulo, da região de Guarulhos. Pedestres também caminham pelo acostamento e correm o risco de ser atropelado. E outro problema mais grave ainda que eu vejo nesse trecho é a falta de fiscalização efetiva para coibir esses transgressores. E mesmo sabendo que esse tipo de infração é considerada grave e o valor da multa também não é suave, hoje é R$ 957,70 em caso e em caso de reincidência é dobrado. Mas eles continuam colocando em perigo a vida deles e dos outros. E por isso eu conto com o voto favorável de todos os edis. Obrigado. Obrigado, vereador. Mais algum vereador para discutir a moção? Não tendo mais vereador para discutir, coloco em votação. A votação é simbólica. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovado a moção reivindicando providências número 8/2015, com o voto de todos os senhores vereadores, com a ausência do vereador Marcinho e o vereador Marco Antônio. Convido o vereador Edio de Oliveira Souza para que faça a leitura da moção de congratulações número 5/2015 de sua autoria. Com a palavra ao vereador Edio. Mais uma vez, boa noite. Moção de congratulações número 5/2015. Senhor presidente, considerando por primeiro que esse edil, mediante ofício verbal número 367/2014, durante a 16ª reunião ordinária e moção reivindicatória de 4 de novembro de 2014, solicitou à Sabesp providência para resolver um problema de exposição de cano na viela que se encontra na divisa nas linhas de transmissão elétrica entre a rua Jandira de Lima Camargo e rua Pedro Paulo da Fonseca, no loteamento denominado Colina 2, em Terra Preta. Considerando que se trata de uma viela de uso comum e que diariamente várias pessoas por ali transitam, considerando que existia uma tubulação de rede de água exposta, o que tinha provocado quedas de várias pessoas, principalmente de idosos, considerando por fim que no mês passado a Sabesp, constatando realmente ser um fato grave, rebaixou o referido cano, solucionando o problema que já estava transtornando a população local. O apresentador da mesa, na forma regimental, depois de ouvido o colégio do plenário, apresente moção de congratulações, qual seja parabenizando a Sabesp pelo acatamento do pedido feito por esse edil, no que tange ao rebaixamento da referida tubulação. Plenário, 27 de março, 7 de abril de 2015, é de Oliveira Souza, vereador. Está lido, senhor presidente. Obrigado, vereador. Agora coloco em discussão a moção de congratulações número 5/2015. Algum vereador para discutir?
Por questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra o autor da moção. Senhor presidente, esse vereador aqui sempre tem cobrado da Sabesp, né? Quando temos que bater, temos feito sem presidente, mas também quando temos que agradecer, está aqui um momento propício, que é a tribuna, e essa moção é justamente o reconhecimento, a gratidão desse vereador para com a Sabesp, pois aquele local, há muito tempo, tinha uma tubulação ali exposta sobre a viela. Até mesmo meu amigo Rogério Felipe, que aí está presente, né, sempre cobrou, até mesmo do vereador Valdeci, quando era vereador aqui na época. E a Sabesp simplesmente via tudo aquele acontecimento, aquele transtorno dos moradores da viela e nunca providenciou. Então, eu tenho que agradecer porque a moção que fizemos aí, ela já foi lá e cumpriu. Então, eu peço aqui aos vereadores votem favorável a essa moção por questão de reconhecimento. Obrigado. Obrigado, vereador. Mais algum vereador para discutir a moção? Não tendo vereadores para discutir, coloco em votação. A votação é simbólica. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovada a moção de congratulação número 5/2015 com o voto de todos os senhores vereadores, com a ausência do vereador Marcinho e vereador Marco Antônio. Vamos para o uso da palavra do expediente. Vamos passar para o uso da palavra. Solicito ao segundo secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores pela ordem de inscrição para que faça uso da palavra pelo prazo máximo de 10 minutos, versando sobre tema livre. Vereadora Valdeci Moreno de Souza Lopes. Com a palavra, a vereadora Tia Val. Boa noite, senhor presidente, mesa diretiva, nobres vereador, público aqui presente. Meu primeiro ofício, senhor prefeito, contatar o departamento. Senhor prefeito, solicitar ao departamento competente estuda quanto à possibilidade de instalação de um redutor de velocidade na rua João Pulga Dias, altura do número 50, Colina 2, Terra Preta. Meu segundo ofício, senhor prefeito, solicitar a vossa excelência que interceda junto ao departamento competente quanto à possibilidade de prorrogação do prazo para a solicitação de isenção do pagamento de IPTU estabelecido na Lei 2.541 de 2006. Meu terceiro e último ofício, senhor prefeito, contatar o departamento competente no sentido de providenciar a construção de uma ponte de concreto na Avenida Dr. Sérgio Machado Brauner, sendo uma na altura do número 945 e outra no número 2090, antiga Estrada da Lagoa, Terra Preta. Está ali, senhor presidente. Muito obrigado, vereadora. Mais algum vereador para uso da palavra? Vereador Édio de Oliveira Souza. Com a palavra, o vereador Édio. Boa noite, senhor presidente, mesa diretiva, nobres vereadores, público presente e a todos os internautas. Lembrando aqui, a data de hoje, viu, nobre vereador Tadeu? 7 de abril, né? É uma data histórica também, além de ser o Dia Mundial da Saúde. Temos 2 médicos, vereadores. É isso, doutor Ricardo? Dia Mundial da Saúde. Mas vale a pena também lembrar, né, que o 7 de abril, na história, foi o dia da abdicação de Dom Pedro I, né, ao trono, renunciando em favor de seu filho,
que tinha 8 anos na época, Dom Pedro II, né? Pedro de Alcântara. E talvez aí, Aladim, você que é o mais jovem vereador dessa Casa de Leis, né? Tinha um mais jovem que você político, que foi o Dom Pedro II, que aos 8 anos já era o mais importante do Brasil, né? Muito bem. Senhor presidente, gostaria aqui de encaminhar meu primeiro ofício, que o senhor prefeito, juntamente com o departamento competente, promova a roçada e limpeza da estrada Dr. Ali Pleme, essa estrada que liga ao pico do Olho d'Água, pois a mesma encontra-se com matos adentrando a via, não possuindo mais acostamento, bem como existe ocorrência de muito lixo à extensão. Ofício verbal número 2. É um ofício aqui à Sabesp. Gostaria que fosse oficiado ao senhor prefeito para que intervenha junto à Sabesp para a retirada daqueles destroços da ponte entre a Vila Davi e o bairro dos Cardoso. A justificativa é que, como nós sabemos, a ponte caiu já há muito tempo e a resposta que temos da Sabesp até o momento, o ofício 262-2014, que inclusive foi indicação do vereador e presidente dessa casa, Marcinho da Serra, é que não será construída outra ponte. Mas no que tange aos destroços dentro do rio, nada foi falado. Desse modo, a situação em que se encontra o local e a resposta de que não será construída outra ponte, o melhor é que pelo menos ela retire dali os destroços, pois já vivemos aí a crise hídrica do Cantareira, que dá margem às críticas à Sabesp e ao governo do Estado, e quem passa por aquele local tem a impressão de que existe um descaso por parte do poder público com aqueles destroços lá no meio da represa. Terceiro ofício verbal, eu gostaria que seja oficiado ao subprefeito de Terra Preta para que proceda a limpeza de terra que se encontram depositadas ao redor do Centro Esportivo e Recreativo do Colinas, em Terra Preta, pois o local tem muito acúmulo de terra, inclusive criando matos, acumulando lixo, prejudicando o visual. E no final agora do mês de abril está previsto um campeonato de futebol da categoria sub-15. É só isso, senhor presidente. O meu boa noite a todos. Obrigado, vereador professor Edio. Mais algum vereador? Vereador Juvenildo de Oliveira Dantas. Com a palavra, o professor vereador Nil. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, boa noite. Senhor presidente, gostaria de encaminhar um ofício verbal ao senhor prefeito para que determine a Secretaria de Obras no sentido de providenciar a troca da tubulação na rua Imirim, bairro Votorantim, senhor presidente. Estive visitando aquela localidade hoje, né, conversando com alguns moradores. Existe uma nascente, graças a Deus, né, que existe uma nascente lá. E as pessoas não... E aí a gente, segundo a população, né, e hoje tinha realmente acontecido isso, cria-se praticamente poças, né, e fica intransitável, não só o trânsito de veículos, como o trânsito de pedestres. Então, até crianças que dependem de chegar até a escola Odarico, né, no seu trajeto, como não tem transporte escolar, eles não conseguem. Tem que dar uma volta muito distante ali pelo Instituto. Então, é de extrema importância para que a Secretaria providencie. Estive conversando hoje, parece que a Secretaria está empenhada em fazer a tubulação, mas cabe a nós solicitar aqui para ver se dá uma agilidade maior. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Mais algum vereador? Vereador Valdeci Fernandes. Com a palavra, o vereador Valdeci. Boa noite, presidente. Boa noite, mesa diretiva, senhores vereadores, público presente. Eu subo a tribuna para fazer para pedir ao senhor presidente que seja enviado um ofício ao prefeito,
pedindo que determine o departamento competente limpeza e capina da rua Luiz Filipino, Pedro Filipino e João Pelegrino, no Parque do Moinho. Eu gostaria que pedisse com certa urgência que fosse feito a limpeza desse bairro, porque o bairro se encontra com muito lixo e muito entulho na calçada. Não tem como a população transitar por aquele local. Eu estive hoje lá, dá até vergonha de ver. Entendeu? Então, eu acho que a gente tem que dar um pouco de atenção e outro. Pedir para a população que tenha também um pouco de consideração e respeite mais a nossa cidade, porque hoje a gente vê o tanto de entulho que se joga na rua e a gente vê o comprometimento das pessoas que são pouco com os seus moradores vizinhos que residem na cidade, sabendo que na cidade hoje se encontra a epidemia da dengue em São Paulo, que a gente vê com tanto lixo que se joga na rua. E Mariporã, eu acho que por parte da população merece um pouco de cuidado também. E a gente tendo um pouco de cuidado, cuidando um pouco da nossa cidade, eu acho que a gente pode evitar muita coisa, inclusive a dengue. E a dengue, ela não é competência só do prefeito, ela é competência de todos. E nós, como todos, devemos cuidar da nossa cidade. Então, por isso que eu peço ao prefeito que limpe, e peço também que a população ajude a manter limpo. Porque ao mesmo tempo que o prefeito pede a limpeza, as pessoas vão lá, se esforçam, limpam o bairro. Daqui a pouco você passa no outro dia, tem um monte de entulho jogado na rua. Até quando vamos viver dessa maneira? Com desrespeito ao próximo. Eu acho que é um desrespeito que tem com o próximo. Então, eu peço ajuda e colaboração de todos os munícipes, que ajudem a nós a cuidar da nossa cidade, porque ela é nossa casa. E é isso, presidente. Eu agradeço e boa noite a todos. Temas muito bem lembrados, vereador. Eu que agradeço. Muito obrigado. Mais algum vereador para fazer uso da palavra? Vereador Walid Ali Hamid. Com a palavra, vereador Aladim. Boa noite a todos, senhor presidente. O senhor presidente está diferente hoje, engordou um pouquinho, cabelo clareou. É o Marcos. Brincadeira. Primeiro ofício, senhor presidente, também na rua Felício Félix do Prado e rua João Filipe, os moradores, esse aqui é para Electro, os moradores estão sem luz. Isso é um ofício dia 17 de março, foi enviado há 15 dias, no dia 17 de março ele me contou que fazia 15 dias que estava sem luz na rua, aquele problema das luminárias. Para a Electro resolver esse problema. Já está aqui, passo para a Dani já. E também gostaria de informações a respeito ao senhor prefeito, a respeito do plano de carreira, se está sendo tramitado alguma coisa. E esse aqui, que eu estou preocupado em certo modo, que também é referente à rua Imirim. O que está acontecendo lá? Lá tem um córrego muito antigo, aquelas casas são muito antigas, e esse córrego, quando foi feita a duplicação da rodovia Fernão Dias e foi feito o pedágio ali, eles gastaram muito, gastaram coisa de 20 milhões de reais, fazer aquelas aduelas para passar de um lado para o outro. Teve toda uma questão ambiental, que foi no mandato passado, inclusive, que o Estado acompanhou em cima, e eles tiveram que gastar muito. Só que mesmo assim, o que aconteceu? Tem um córrego na rua Imirim, que é ali o quilômetro 56, que é paralelo ao pedágio. Do lado, o Rua Imirim aqui do lado esquerdo, né, o sul da rodovia, e do outro lado, em frente ao Brilho, que é logo na entrada de Mariporã, saiu do pedágio de São Paulo para cá, logo na entrada tem um outro córrego aqui. O que acontece? Os dois estão assoreados. O primeiro é que na rua Imirim, quando chove, entra água, rato e barata na casa das pessoas porque está assoreado, e a OHL que é responsável ali pela limpeza. E eu gostaria de cobrá-los, né? Existe uma promessa de estar limpando lá, eu gostaria de cobrá-los. O outro problema é um problema que todo mundo conhece na rua Padre Vairo. Aquele problema que, quando chove ali, inunda em frente à mecânica do Márcio, do RR, em frente ao posto Ipiranga, aquilo ali é falta de vazão.
Não é nem o problema de sujeira ali, é falta de vazão. Não tem como dar vazão, porque do outro lado da rodovia, né, próximo ao Brilha, está totalmente assoreado também. Então não tem vazão. É por isso que a água não consegue sair, fluir com a força que deveria. Então, por isso, solicito ao HL que faça a limpeza desse córrego por completo, né, dos dois lados, ambos os lados, né, pista norte e pista sul, porque realmente está complicado. A secretária de obras está sabendo disso, já conversei com ela, ela tem cobrado, então gostaria de oficiar aqui pela presidência da Câmara. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereador. Mais algum vereador inscrito? Vereador Rafael Tadeu. Com a palavra, o vereador Rafael Tadeu. Boa noite a todos. Senhor presidente, a mesa diretiva, senhores vereadores, boa noite ao público presente, uma boa noite ao público que nos assiste também pela internet. Vereador Edio, né? Hoje comemora-se o dia do corretor, o dia do jornalismo, o dia do médico legista e o dia mundial da saúde. E aproveitando essa deixa do dia mundial da saúde, senhor presidente, eu gostaria de estar lendo um pequeno pedaço do dia mundial da saúde. E viva simples, viver bem com qualidade é prazer, é melhor investimento que qualquer pessoa pode fazer para o seu futuro. E o que mais interessante, a qualidade de vida está muito associada ao ato de viver simples. A primeira coisa a pensar é diminuir o ritmo de sua rotina. Acredite, 80% das coisas pelas quais você corre tanto estarão te esperando, tá? Estejam esperando por você amanhã novamente. Então, priorize-se na complicada equação da vida, porque você é mais importante do que tudo. Chegou correndo em casa, do trabalho? Dê um tempo para você mesmo, para uma massagem, uma leitura relaxante em sua poltrona preferida. Tudo bem, eu sei que nem todo mundo todo mundo tem que ganhar a vida. Tem que trabalhar, estudar, correr atrás, mas mesmo nesses momentos, cerque-se de pequenos confortos que o ajudem fisicamente a encarar suas jornadas. Ainda no quesito, você pode lidar com o seu tempo, né? Uma dica importante para a saúde é cercar-se de pessoas positivas, verdadeiramente amigas e que valorizem as coisas boas e simples da vida. Com elas, passe as melhores horas do seu dia. Alimente-se bem, evite gorduras, carboidratos em exagero e repense a maneira como você prepara seus alimentos. É claro que pratique atividade física, atividades leves e prazerosas dão conta da função. Uma pedalada no parque, uma caminhada ou até mesmo uma sessão de exercício em casa vão ajudar você a manter a articulação sempre em dia. O Dia Mundial da Saúde, queria deixar esse recado. Na verdade, eu queria deixar esse recado. Faça a diferença vivendo de forma saudável e mais despreocupada. Senhor presidente, agora eu gostaria de fazer meu primeiro ofício, solicitando ao senhor prefeito que determine ao departamento competente patrulhar e cascalhar os seguintes locais: a Rua Venezuela, Jardim América, Rua Joaquina Maria de Assis, Jardim Lúcia, Rua Érico Veríssimo, Jardim Lúcia. No meu segundo ofício, também solicitando ao senhor prefeito que determine ao departamento competente asfalto concreto nos seguintes locais: Rua Maurílio de Souza Oliveira, antiga Rua 11, Jardim Pereira, Alameda da Mata, Barreiro, Rua Valdemir Pereira de Camargo, Jardim São Francisco, Terra Preta. E no meu terceiro e último ofício, solicito ao senhor prefeito que determine ao departamento competente realizar serviços de capina e limpeza nos seguintes locais: Rua Fernão Lopes, Jardim Oliveira, Rua Luiz Vaz de Camões, Jardim Oliveira, Rua Neuza, Jardim Esther. Está ali, senhor presidente, meu muito obrigado e uma boa noite a todos. Obrigado, vereador. Mais algum vereador? Não há mais vereadores inscritos, presidente. Não tendo matérias para serem discutidas e votadas na ordem do dia, passaremos a... Vamos passar para a explicação pessoal. Desculpa, agora vamos passar para um minuto de silêncio. Para fazer um minuto de silêncio, a pedido do vereador Rafael Tadeu pelo falecimento de Lázaro Antônio de Moraes, e que todos se postem em pé.
Muito obrigado. Não tendo matérias para ser discutidas e votadas na ordem do dia, vamos passar para a explicação pessoal. Solicito ao segundo secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores pela ordem de inscrição para que faça uso da tribuna na explicação pessoal pelo prazo máximo de 5 minutos, sob tema livre. Senhor presidente, não há vereadores inscritos. Não havendo mais vereadores inscritos para falar, convido a todos para a próxima reunião ordinária, dia 14 de abril, no horário regimental, e dou por encerrada a presente reunião. Boa noite.